Obrigado, muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados e a Comunicação Social também que está aqui presente. Sr. Ministro, esta audição, na nossa perspectiva, representa uma segunda oportunidade para o Sr. Ministro se encontrar mais de perto com afirmações caracterizadas pelo rigor e pela correspondência à realidade. E eu vou-lhe explicar porquê. Porque nós fizemos uma audição regimental no dia 27 de setembro, que o Sr. Ministro esteve aqui, e nessa audição o PSD, nomeadamente, colocou diversíssimas questões relacionadas com os resultados económico-financeiros do SNS, resultados degradados, comprovadamente degradados, recurso àquilo que são os dados oficiais do Governo, e o Sr. Ministro, durante essa audição, procurou duas coisas: desvalorizar, por um lado, e, por outro lado, garantir ou deixar uma mensagem de que havia um controle. Inclusive, chegou a afirmar que até ao final do ano iria conseguir melhores resultados do que aqueles que foram registados no ano de 2015, no que diz respeito ao volume da dívida, que está a crescer, no que diz respeito aos prazos de pagamento. Nós fomos surpreendidos exatamente no dia seguinte, no dia 28 de setembro, o Sr. Ministro, através do Sr. Secretário de Estado, a fazer aprovar um despacho, que é o despacho, nas palavras da Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, é o despacho de congelamento, é o despacho do investimento zero. E, portanto, o que é que aconteceu entre o dia 27 de setembro e o dia 28 de setembro? Porque o despacho é contraditório a todo o discurso que o Sr. Ministro aqui produziu na véspera. Há diversas explicações, o Sr. Ministro encontrará certamente aquelas que mais lhe aprover, mas convém que se aproxime do rigor. Porque ou o Sr. Ministro não sabia que o Sr. Secretário de Estado, no dia seguinte, ia produzir aquele despacho, o que eu acho que é grave, ou então o Sr. Ministro sabia e, na véspera, aqui na Comissão, traçou um quadro que é exatamente contrário ao teor daquele despacho. Nós, quando fizemos a discussão deste requerimento na Comissão, o PS chegou inclusive a adjetivar de bizarro o facto do PSD pretender que o Sr. Ministro, na véspera, fizesse alusão a esse despacho. Eu, francamente, acho que é uma questão de boa-fé e uma questão de transparência. E depois, Sr. Ministro, para comprovar isto que eu estou a dizer, a falta de adesão, de facto, à realidade, nós tivemos o cuidado de ver a entrevista que o Sr. Ministro proporcionou aos portugueses na semana passada num canal de televisão. E quando confrontado com este despacho, o Sr. Ministro referiu especificamente duas coisas: que era um despacho anual, normal, e que era um despacho orientador com recomendações. Sr. Ministro, nada mais longe da verdade do que isto. Porque os despachos que estamos a falar aconteceram em plena troika, o primeiro em 2014, que limitava a autonomia para investimentos a 100 mil euros, e um segundo que aumentava essa autonomia, permitindo que houvesse investimentos até 1 milhão de euros. Isto em plena troika, quando o Sr. Ministro produzia entrevistas e andava em conferências a falar no desinvestimento que acontecia no SNS e no desmantelamento no SNS. Ora bem, o Sr. Ministro chega ao Governo e este ano faz dois despachos. Faz um primeiro, que limita a despesa, a autorização da tutela, superior a 25 mil euros, e faz agora este, a 28 de setembro, que não tem valor nenhum, portanto, simplesmente paralisa completamente e congela qualquer tipo de investimento nas unidades de saúde. A segunda questão que o Sr. Ministro refere para desvalorizar o despacho e defender-se na comunicação foi que era um despacho orientativo com recomendações. Sr. Ministro, eu julgo que, a ter conhecimento dele, que já o devia ter no dia 27 de setembro, quando não o referiu aqui, eu posso ler. Neste enquadramento, determina o seguinte: antes da assunção de qualquer compromisso, os investimentos, incluindo os de reposição, devem ser submetidos à autorização da tutela. Esta determinação inclui todos os investimentos, mesmo os que seriam da competência da entidade ao abrigo de despacho tal e tal. Portanto, isto não é nada orientador, nem é nenhuma recomendação, Sr. Ministro. É o contrário do que o senhor afirmou na televisão. Isto é uma determinação absoluta e imperiosa. E, portanto, nós estamos aqui confrontados perante um despacho que congela completamente o investimento no Serviço Nacional de Saúde, que retira a autonomia dos hospitais, aliás, ao contrário daquilo que o Sr. Ministro sempre afirmou, nomeadamente, olha, estou a citá-lo, a nível hospitalar, apostaremos na autonomia, na responsabilização. A sua prática é absolutamente inversa e é extremista e radical, como nenhum governo antes tomou.
Isto porquê? Porque, porventura, aquilo que o Sr. Ministro veio produzir aqui no dia 27 de setembro não corresponde, de facto, à realidade. As coisas não são assim desta forma como o senhor, de tal forma facilitista, quis descrever. E, portanto, nós estamos perante um despacho que centraliza e asfixia o Serviço Nacional de Saúde. Um despacho que atrasa qualquer decisão, a menos que o Sr. Ministro coloque os seus secretários de Estado, a partir de agora, a verificar todos os milhares de pedidos de autorização e a colocar carimbos, que isso não é praticável, naturalmente, e está a menorizar o trabalho dos secretários de Estado. E remete tudo o que é nova despesa para uma dívida escondida. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Muito obrigado. Colocando só uma questão final. E a questão é esta, olha, a caracterização consta de uma pergunta do PCP, que assumiu várias posições públicas. Estas medidas, as do despacho, suscitam, no entanto, inúmeras dúvidas. Não se pondo em causa a necessidade de adotar medidas que garantam uma gestão eficiente de recursos públicos, não deixam de suscitar preocupações quanto à possibilidade de se colocar em causa a prestação de cuidados de saúde. Medidas como esta, como as que estão previstas neste despacho, podem, de facto, colocar em risco o cumprimento da missão dos centros de saúde e dos hospitais, que é a prestação de cuidados aos utentes com qualidade e tempo útil. Sr. Ministro, nem no tempo da Troika. A pergunta final, Sr. Presidente, é aquela que o Bloco de Esquerda inscreveu numa pergunta formal que enviou ao Governo, que eu julgo que o Sr. Ministro não terá respondido, como aliás o seu gabinete não responde há 3 meses a perguntas da Assembleia, e a pergunta é esta, eu vou ler. Pretende o Governo voltar atrás na publicação do despacho 143/2016, reconhecendo os possíveis impactos negativos que o mesmo pode ter no funcionamento das unidades de saúde? Esta é a pergunta final. E está assinado pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Dava a palavra agora.